Galera, seguinte, a criação de um ETF de XRP, sem dúvida poderia impulsionar os preços do XRP e colocar o XRP em um outro patamar. E eu vou falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no XRP 24 horas, seu canal focado sobre XRP. Antes da gente continuar com o vídeo, obviamente não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, pois a gente tem vídeo novo todo dia, inclusive mais de uma vez por dia. Saiu notícia do XRP, tem vídeo novo aqui no canal. Então, por isso é muito importante que vocês se inscrevam e ativam o sininho. Então, bora lá, galera. Antes da gente continuar com as notícias, vamos ver aqui como que tá a situação do XRP nesse exato momento. E, sinceramente, a gente tem uma notícia negativa logo aqui no começo. Pois, se vocês assistiram os últimos vídeos aqui no canal que eu falei, né? Eu detalhei principalmente aqui nesse vídeo aqui, ó, XRP pode atingir máxima histórica e o caminho do XRP para $8. Eu detalhei principalmente que o XRP não poderia cair abaixo do patamar de 2,40 se ele quisesse continuar crescendo no curto espaço de tempo, mas o que parece ele vem caindo, né, galera? Depois da grande empolgação que teve aí no XRP, chegando aí nos patamares de 2,55 até, né? Depois de estar em 2,32, né? Ele cresceu tudo isso em uma questão de horas. Depois dessa empolgação, basicamente o XRP vem caindo cada vez mais a cada hora. O XRP está caindo e está aqui num fator de 2,36. Já é uma notícia negativa, mas o que o XRP agora não pode fazer é acabar voltando para aquele mesmo patamar lá dos 2,2. Isso sem dúvida iria acabar derretendo completamente a empolgação a curto prazo do XRP, tá? Então o XRP, se quiser se manter estabilizado e ter um crescimento a curto prazo, ele tem que se manter pelo menos aí acima desses 2,2, ele não pode chegar novamente nos 2,2. E aí é justamente essa notícia que fala aqui, né, XRP sobre pressão, nível crítico de suporte em foco. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre isso, porque eu já falei detalhadamente nos últimos vídeos, mas é justamente isso aqui que eu tô falando, né? A região de 2,35, 2,30 emergindo como uma zona de suporte crucial, né? E aí ele fala aí na tentativa do XRP voltar para 2,42 e aí sucessivamente chegando a 2,59, 2,71. Então é muito importante esses níveis, né? Eu sei que muita gente não entende por que esses pontos aí são tão importantes, né? 2,42, 2,71, porque é a questão do preço de criptomoedas, né? Principalmente quando a gente está falando de XRP, o preço ele não explode do nada, né? O preço ele precisa chegar a certos patamares para ir mudando a confiança do mercado e aí ter uma possibilidade de impulsionar mais. Então, se você quiser mais detalhes, é só assistir os últimos vídeos, mas sim, eu já adianto aqui, né, que esse cenário atual do XRP, ele não pode voltar para esse patamar de 2,2, senão ele vai acabar revertendo completamente o sentimento otimista do mercado. Mas enfim, galera, vamos falar aqui sobre essa notícia extremamente importante. Eu vou falar porque isso é uma das questões mais importantes para o XRP. Olha só, o CEO da Reaper, né, o Brad, espera que um ETF de XRP seja lançado nos Estados Unidos até o final desse ano. O CEO da Reaper, né, o Brad, disse recentemente que espera que um fundo de negociação em bolsa, né, que é um ETF de XRP, seja lançado até o final do ano, após o fim da batalha judicial da Reaper contra a SEC. Ele falou tudo isso para Bloomberg, né? E aí o que acontece é que ele não deu mais detalhes do que isso poderia acontecer. No entanto, ele também acabou falando, né, sobre o XRP na reserva estratégica dos Estados Unidos, né, e disse que sim, poderia ter essa possibilidade do presidente Donald Trump acabar colocando o XRP. O que é que eu acho sobre toda essa informação? Como eu falei, por exemplo, no vídeo
que eu disse, né, sobre a vitória do XRP contra a SEC, a vitória do XRP contra a SEC não representa o final do XRP, não é o objetivo final do XRP, na verdade, muito pelo contrário, é o início de todas as possibilidades do XRP. E um dos pontos mais importantes é, sem dúvida, a utilização e a criação de ETFs. O XRP não tem ETF nos Estados Unidos, na verdade, o XRP teve aí a criação nessa semana do primeiro ETF no Brasil, tá? Então, assim, é uma notícia excelente do Brasil, né? Geralmente a gente só critica o Brasil, mas nesse caso a gente tem que elogiar bastante o Brasil, porque o Brasil foi um pioneiro aí na questão do XRP, mas quando a gente está falando dos Estados Unidos e dos principais mercados, ainda não existe ETF de XRP. E por que isso é tão importante, galera? Além de a gente ter um potencial muito maior de compradores do XRP, a gente teria uma adoção muito maior de pessoas que geralmente não estão ligadas ao mundo da cripto com o XRP, ou seja, pessoas do mundo lá da bolsa de valores. Então é por isso que uma criação de ETF é muito importante. A gente sabe também que a criação de ETF não acontece do dia para a noite, né, galera? Não é assim como se a pessoa fosse botar aqui uma proposta de ETF no dia 21 de março e aí no dia 22 de março o ETF ia estar pronto. Não funciona assim, demora um tempo. Então, até por causa disso é que o CEO da Ripple, né, o Brad, ele falou que espera até o final do ano, o que eu acho algo completamente razoável. Inclusive, eu acho que até ele botou mais tempo. Eu acho que lá para o meio do ano a gente pode ter, assim, algumas confirmações e até mesmo, de fato, alguma aprovação desse ETF e esse ETF esteja no mercado já aí por meio do ano. Já em relação à reserva estratégica do Trump com o XRP, eu acho que sim, isso também seria algo essencial para o XRP, aumentaria completamente esse potencial do XRP, esse aumento institucional, essa adoção institucional do XRP. Entretanto, em relação a isso, eu não seria tão assim otimista, tá? Porque eu acho que o XRP, apesar dele ter muito potencial, ele não chega nem perto do que é o Bitcoin hoje em dia. Então eu acho que existe ainda muito caminho para o XRP chegar, para ele chegar a ser considerado e ir para uma reserva estratégica de Bitcoin, por exemplo, né? A reserva estratégica lá dos Estados Unidos. Óbvio que eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, essa não é a questão principal do vídeo de hoje. Mas, sinceramente, sobre reserva estratégica de XRP, eu acho um pouco mais difícil. Entretanto, se isso de fato acontecer, seria sem dúvida assim, um game change, né? Uma mudança no jogo demais do XRP. Então, esses fatores são extremamente importantes, é por isso que eu sempre falo, galera, né? Quando a gente traz aqui as possíveis previsões do XRP, né? Por exemplo, o vídeo de ontem foi de fato aqui uma previsão que você pode assistir um aumento de 11.000%, né? Eu trouxe aqui uma previsão de XRP. Quando a gente fala sobre essas previsões, geralmente as pessoas consideram apenas, né, leitura de gráfico e análise de padrões. Só que quando a gente está falando de criptomoeda, principalmente hoje em dia, de XRP, galera, existem vários fatores externos. Então, por exemplo, a criação de ETF nos Estados Unidos, cara, a adoção, a compra desses ETFs, uma maior utilidade do XRP no mundo, cara, isso sem dúvida iria fazer o XRP aumentar de preço e fazer o XRP ter cada vez mais importância. Para quanto o preço do XRP poderia chegar? Eu sei que essa é a pergunta que todo mundo se faz, aí não tem como a gente saber exatamente, seria mais um chute que eu iria fazer aqui em relação a isso. Mas eu, sem dúvida, acredito completamente nesse potencial de aumento do XRP depois da criação de ETFs. Óbvio que, como eu falei, quando a gente está falando de qualquer forma no curto prazo, aí eu tenho que entrar de novo aqui naquelas linhas de resistência de 2,35, 2,40, aí depois chegando a
a 2,59, etc. Isso é quando a gente está falando, por exemplo, mais a curto prazo. A gente tem, por exemplo, aqui uma outra meta, né, do Earl Grey Crypto, né, que é um cara que eu trago bastante aqui no canal, que é aí dos analistas mais famosos de criptomoedas. Ele acabou previndo, né, fazendo uma previsão de que o XRP poderia chegar a 10 dólares nesse mercado, né, até o final do ano, por exemplo. 10 dólares eu acho bem mais possível do que essas previsões megalomaníacas aí de 38 dólares, por exemplo. Mas, de qualquer forma, eu sim acredito que o XRP pode chegar no ápice do mercado nesse ano, tá? No ápice do seu mercado, né? Melhor dizendo, superando aí a marca dos 3,4. Agora, claro, existem vários fatores. O Bitcoin precisa voltar a subir, a gente precisa ter a criação de ETFs, a gente precisa ver o que é que vai acontecer aí, por exemplo, com a reserva estratégica dos Estados Unidos, a gente precisa ter uma maior adoção de bancos e instituições com o XRP. Então, são vários fatores, mas de qualquer forma, essa notícia aí da criação de ETF, da aprovação de ETF, melhor dizendo, até o final do ano, eu acho uma notícia sensacional e é sem dúvida aí um dos primeiros passos para o XRP começar a aumentar a sua influência no mundo e, consequentemente, ter um aumento de preço. Obviamente que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, você faz aquilo que você bem entender com o seu dinheiro, você compra aquilo que você quiser. Mas, sinceramente, eu acho que o futuro do XRP é muito otimista e essa notícia aí dos ETFs, sem dúvida, será algo extremamente positivo para o XRP. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Mais uma vez, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no XRP 24 horas, galera. O seu canal focado em XRP. Todo dia tem vídeo novo sobre XRP. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu vou estar deixando aparecendo agora em tela os dois vídeos que eu gravei ontem, muito importantes sobre previsões aí e até quanto o XRP pode acabar chegando no curto espaço de tempo. Então, eu vou estar deixando esses vídeos aparecendo aí em tela. Muito obrigado, até a próxima e tchau!